Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Olá, sou Suzene Furtado. Eu sou a Verdinha Priscila Lauredo. Quem vos fala é o Hamilton, da Escola Integrada, o Camisa Amarela. Eu sou Samuel Fonseca. Nós formamos a equipe da Rádio Escola Empom e agradecemos pela oportunidade de chegarmos pertinho de vocês. Rádio Escola Empom. A nossa escola em movimento por você. Especial Eleições 2022. Este programa está incrível! Junto aos quadros que você já conhece, apresentamos importantes informações obtidas pela parceria com a Rádio Janela, projeto da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Piadas, a descoberta do real significado das cores da bandeira nacional e a música de Rubinho do Vale. Tudo isso e muito mais. Informe Empom. Atenção, comunidade! O segundo turno das eleições de 2022 ocorrerá no dia 30 de outubro, último domingo do mês. O local de votação será o mesmo do primeiro turno. Todos os brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos estão convocados a votar no segundo turno para a escolha do presidente da República. O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos. Além disso, os eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições têm o direito ao voto garantido no segundo turno, desde que o título de eleitor esteja regularizado. Mais informações no site do TSE ou através do aplicativo É-Título. Festa viva, viva, festa viva. As letras de música estão entre os gêneros textuais que mais usamos em nosso dia a dia. Muitas delas são poemas musicalizados. Outras formam uma verdadeira história com enredo e personagens. Ao contrário dos outros gêneros textuais, as letras de música fazem uso de palavras repetidas e refrões para destacarem a mensagem que querem transmitir. O texto é ritmado e está ligado a uma melodia, o que faz com que o decoremos facilmente. Essas mensagens podem ser sociais, morais ou políticas. Além de tocar nossos sentimentos, nos levam a refletir sobre o tempo presente. Exemplo de canção que marcou vidas como retrato de uma época é a conhecida Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, de autoria de Geraldo Vandré, que em 1968 tornou-se um hino da juventude contra a ditadura no Brasil. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos há fome em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões. Ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Poetize. Filhos da época, de Wisława Szymborska. Somos filhos da época, e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político. Tua pele, uma matriz político. Teus olhos, um aspecto político. O que você diz tem ressonância. O que silencia tem um eco, de um jeito ou de outro político. Até caminhando e cantando a canção, você dá passos políticos sobre um solo político. Versos apolíticos também são políticos, e no alto a lua ilumina como um brilho já pouco lunar. Ser ou não ser, eis a questão. Qual questão, me dirão? Uma questão política. Não precisa nem mesmo ser gente para ter significado político. Basta ser petróleo bruto, ração concentrada ou matéria reciclável, ou mesa de conferência cuja forma se discuta por meses a fio. Deve-se arbitrar sobre a vida e a morte numa mesa redonda ou quadrada. Enquanto isso, matavam-se os homens, morriam os animais, ardiam as casas. Ficavam ermos os campos, como em épocas passadas e menos políticas. Música popular brasileira. Não fique de braços cruzados. Entre neste trem da história e defina o seu destino. Com vocês, Trem da História, de Rubinho do Vale. Lá vai o trem da história, tocado a todo vapor, cumprindo com seu papel de um menestrel sonhador. Apita e solta fumaça pelas montanhas gerais, vivendo só de pirraça no meio dos capitais, unindo trilhos urbanos com outros trilhos rurais. Vem lá do Jequitinhonha, quem sabe do Rio Doce, toda noite ele sonha, se trem de carga ele fosse, levava em cada vagão viola, surdo e pandeiro, parava em toda a estação, chamava o povo inteiro, pode subir coração, que esse trem é brasileiro. Vamos embora, gente, olha o apito do trem, vamos seguir a história com a canção brasileira, pra que nossa memória não frie, acabe em poeira. Vamos embora, gente, olha o apito do trem, vamos seguir a história com a canção brasileira, pra que nossa memória não frie, acabe em poeira. Verde, Perto. verde perto. E hoje você vai ficar tão chocada quanto eu fiquei quando eu descobri o que eu vou te contar agora sobre as cores da nossa bandeira nacional. É unânime a resposta de qualquer brasileiro sobre a representação da cor da nossa bandeira. O verde representando as matas e florestas, o amarelo, o ouro, a nossa riqueza, e o azul representando o céu. O Brasil foi colônia de Portugal até o século XIX,
mais precisamente até 1822, quando se torna independente e surge a necessidade de se criar novos símbolos nacionais. A nossa bandeira atual está diretamente ligada às cores da bandeira do Brasil Imperial, onde o amarelo representava as cores da família, o verde representava a cor dos Braganças, a casa real da família do imperador Dom Pedro I. O amarelo representava a cor da família da sua esposa Leopoldina, imperatriz do Brasil. Logo, o verde e o amarelo representava a união dessas duas famílias. A coroa, que representava a monarquia, e a cruz da igreja foram retiradas para dar lugar às estrelas, representando os 27 estados brasileiros. O azul, criando a impressão da posição do céu no dia em que foi proclamada a independência. E sabe aquela estrelinha acima da frase Ordem e Progresso? Não é o Distrito Federal não, gente, é o Pará, que em 1889 ocupava grande porção acima da linha do Equador. Verde perto, trazendo para você, verdinho, a origem e o real significado das cores da nossa bandeira. O simbolismo que conhecemos hoje das florestas, rios e riqueza foi trazido tempos depois e foi alimentado com a narrativa que aprendemos na escola. Curiosidades. É fundamental conhecermos o passado para compreendermos o presente e planejarmos o futuro. O estudo da história nos proporciona uma verdadeira viagem pelo tempo. E foi exatamente isso que os alunos da professora Cristina Aldrey fizeram. Está curioso para saber? É ela quem nos contará tudinho. Olá pessoal, meu nome é Cristina Aldrey, eu sou professora de História do EMPOM e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o trabalho realizado pelos estudantes dos 7º anos sobre as grandes navegações e os descobrimentos. O trabalho ele consistiu na confecção de um diário de bordo em que os estudantes narraram 10 dias de aventura pelo Mar Tenebroso, que era o nome dado ao Oceano Atlântico na época das grandes viagens. Esse nome era porque as pessoas na época acreditavam que o Oceano Atlântico estava cheio de monstros, serpentes, dragões, águas ferventes, por isso o nome Mar Tenebroso. Para iniciar o trabalho, os estudantes tiveram que primeiramente envelhecer a folha de papel ofício com café ou chá e depois queimar as bordas para dar um aspecto envelhecido, como se fosse um diário antigo. Além disso, em grupo, os estudantes tiveram que escolher um personagem, definir uma rota, escolher os alimentos que eles estariam levando e, por fim, definir uma chegada, que poderia ser na América ou na Ásia. Ao longo dessa aventura, eles narraram dias de saudade, de medo, de tristeza, já que estavam navegando por um oceano nunca antes navegado. O objetivo desse trabalho foi ensinar o tema das grandes viagens de uma forma mais lúdica e com uma maior participação do estudante. Um abraço a todos e até a próxima! Parceria Rádio Escola EMPOM e Rádio Janela. A Rádio Janela é um projeto do Carro Biblioteca da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. A Rádio Janela é parceira da nossa Rádio Escola já há um bom tempo. Nós dizemos até que ela é nossa mãe, porque foi a partir dela que surgiu a nossa ideia de criarmos a nossa própria Rádio Escola. Estamos juntos também nesse processo das eleições 2022. Temos aqui neste programa a colaboração de Maria Guiomar Frota, coordenadora do projeto Rádio Janela, trazendo importantes convidados com informações essenciais para esses dias de eleições 2022. No dia 2 de outubro, ocorrerá o primeiro turno das eleições de 2022, para os cargos de Presidente da República, Senador, Governador, Deputado Estadual e Federal. Muita coisa, não é mesmo? Muitas vezes ficamos tão preocupados em eleger presidentes e governadores, condizentes com o que acreditamos, que nos esquecemos da importância de escolher bem em quem votar nos outros cargos. Vocês sabem quais são as funções dos senadores e deputados federais?
Nós da Rádio Janela fizemos nossa pesquisa e trouxemos hoje todas as informações que vocês precisam saber na hora de votar para esses cargos. Os senadores são representantes dos estados que fiscalizam o presidente da República, votam no orçamento público e criam leis para o país. Os deputados federais são os representantes do povo, eles possuem funções semelhantes aos dos senadores. Também fiscalizam o presidente da República e criam e votam leis. Os deputados federais ocupam a Câmara dos Deputados em Brasília. E os deputados estaduais? Os deputados estaduais também são os representantes do povo, fiscalizam os governadores, criam, adaptam e votam leis para o seu estado. Eles atuam na Câmara Estadual. Esses cargos todos são para mandatos de quanto tempo? Os mandatos de deputados são de 4 anos. Só o mandato dos senadores que dura 8 anos. O representante para esses cargos que nós vamos votar precisa ter do mesmo partido do nosso voto para presidente? Os seus votos não precisam ser todos no mesmo partido, mas é interessante que seus votos estejam alinhados politicamente. Um presidente para governar precisa do apoio dos senadores e deputados. Assim, é preciso escolher bem em quem votar, inclusive de quem cobrar as promessas de campanha após as eleições. A dica do chefe do cartório da 36ª Zona Eleitoral, Guilherme Queiroz, é levar uma colinha para a eleição. Para entendermos um pouco mais sobre a participação nas eleições, conversamos com Bruno Lazzarotti, cientista social e professor da Fundação João Pinheiro. Quais são as principais demandas dos eleitores para os candidatos e candidatas à presidência do Brasil e ao governo de Minas? As eleições, elas são um momento em que a gente, como eleitor, faz duas coisas. De um lado, a gente avalia o que os governantes e representantes atuais fizeram. Será que o presidente foi um bom presidente? Ele fez aquilo que era necessário? Ele fez tudo o que podia? Ele fez aquilo que a gente esperava dele? A mesma coisa o governador. De outro lado, é o momento da gente, então, se a gente está satisfeito com o que foi feito, você pode reeleger aquele presidente ou governador ou eleger alguém que tenha estado apoiando ele ou que esteja com ele. A eleição é também um momento de pensar para frente. Daqui para diante, o que é o mais importante? Eu acho que nesse momento nós precisamos de reconstruir as nossas políticas sociais. Elas foram muito atacadas e muito desmontadas nesse último período. A gente tem coisas urgentes para levar adiante. 33 milhões de pessoas com fome, a carestia dos alimentos, a perda e a precarização, do mercado de trabalho. Acho que essas, junto com a recuperação de uma convivência democrática, onde todos se respeitem e as leis e a Constituição e os direitos de todos sejam respeitados, são as prioridades que a gente deveria estar focando agora, seja como eleitores, seja como militantes políticos. Para sabermos um pouco mais sobre as eleições e a segurança das urnas eletrônicas, conversamos com Guilherme Queiroz, chefe do cartório da 34ª Zona Eleitoral. Desde quando o Brasil utiliza as urnas eletrônicas? Já houve alguma ocorrência de fraude? Apesar de ultimamente a gente ouvir muita crítica ao nosso processo eleitoral eletrônico, o fato é que desde 1996, quando começou a se usar as urnas eletrônicas, nunca houve nenhum fato, nenhuma fraude que tivesse sido comprovada. Então o processo é extremamente seguro e é necessário a gente contextualizar a forma como se deu a adoção da urna. Muito pelo contrário, antigamente, quando era feito o voto em cédula, aí sim existia muita denúncia relativa à fraude. Isso já se vai há muito tempo, então tem uma geração que sequer sabe o que era o voto em cédula, mas para quem é da época e se recorda, a apuração era uma loucura. Você pegava aquelas urnas, era a urna de lona que sumia no transporte até chegar junto à apuradora,
era voto, faziam-se mesas, né, onde aquela urna ela era depositada ali, então corria-se o risco de um voto que veio em branco, alguém ir lá e preencher, porque a mesa era composta por vários fiscais, né, várias pessoas. Então a urna eletrônica, na verdade, ela trouxe mais segurança a todo o processo. Ria se puder. Um candidato a deputado estadual chegou num bairro muito grande, né? Foi fazer um comício. Aí chegou aquela multidão gigantesca, né? Aí ele pegou o microfone e falou assim: vocês, cidadãos, vocês têm saneamento básico? Aí todo mundo gritou: não! Vocês têm escolas? Não! Vocês têm posto de saúde? Não! Vocês têm transporte de qualidade? Não! Então o que vocês estão fazendo aqui? Pois é, eu nunca fui entrevistado nessas pesquisas eleitorais, né? Então eu tô sempre desconfiado de alguma coisa. Aí um dia eu resolvi fazer minha própria pesquisa. Eu peguei o telefone da minha casa e liguei para 1.155 pessoas, perguntando: em quem você vai votar? 93% responderam: vou votar na tua mãe, ô vagabundo. Minha mãe nem é candidata. Um candidato a deputado foi fazer um comício num bairro, mas não é aquele mesmo bairro da primeira piada, não, é de outro bairro, tá? E aí ele chegou lá, uma senhora veio reclamando: candidato, aqui nesse bairro o transporte aqui é uma porcaria, o ônibus passa de 2 em 2 horas. Aí falou: perfeitamente, senhora, pera aí que eu vou resolver agora o problema. Aí pegou o celular e começou a falar assim: eu tô aqui no bairro, tem uma senhora que tá reclamando, queria falar com o dono da empresa aqui. Aí demorou um pouquinho. Ok, então vou aguardar. Aí daqui a pouco ele pegou o telefone: é o dono da empresa? Pois é, uma senhora aqui tá reclamando que o transporte público aqui demora muito para passar, mais de 2 horas. O que o senhor pode fazer para mim? Aí a senhora falou assim: candidato, aqui não tem sinal de celular. Tô sabendo! Com Maria Antônia Caldeira. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria e esse é um programa especial sobre eleições. Bom, a gente sabe que pesquisa eleitoral não é bola de cristal. Pesquisa é ciência. E existe muita desconfiança com pesquisas eleitorais ainda. Bom, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. As pessoas gostam de acreditar que pesquisa eleitoral é bola de cristal, que a pesquisa vai mostrar em agosto o vitorioso de outubro. Um conceito bem sensato é que pesquisa eleitoral é um retrato do momento e não o filme inteiro. A pesquisa vai mostrar o retrato, mas a tendência importa muito mais que uma pesquisa isolada. Mas por que uma pesquisa fala uma coisa e outra pesquisa fala outra? Porque institutos diferentes usam metodologias diferentes. Porém, não apenas as intenções de votos, mas outros fatores, como um alto grau de rejeição, podem impactar o resultado final da eleição. Por exemplo, um instituto pode entrevistar 33% de pessoas mais pobres, 33% de classe média e 33% de ricos. Outro instituto pode entrevistar 30% de pessoas mais pobres, 30% de classe média e 40% de pessoas mais ricas. Isso já altera o resultado final da pesquisa, uma vez que determinado candidato pode ter mais votos entre os mais pobres, por exemplo. Outro fator importante que altera o resultado das pesquisas é se elas são feitas por telefone ou presencialmente. Quem atende telefone hoje em dia? Principalmente para responder pesquisa. Então fica muito difícil os institutos conseguirem a amostragem ideal. Mais um fator que faz uma pesquisa poder ser diferente do resultado final nas urnas é a abstenção. No Brasil, as maiores taxas de abstenção costumam ser entre as mulheres, os mais pobres e os jovens. Exatamente os grupos que sustentam a vantagem de um candidato, por exemplo. Então, se muitas mulheres, os mais pobres e jovens não comparecerem às urnas, a vantagem desse candidato pode ficar menor do que apontam as pesquisas. Por fim, faltam poucos dias para as eleições. E isso parece bem pouco para quem acompanha a política diariamente.
Para o eleitor comum, isso é um tempão. Muitos brasileiros decidem o voto apenas no sábado ou mesmo no domingo, a caminho das urnas. E isso nenhuma pesquisa do mundo consegue captar. Pesquisa não é bola de cristal. Pesquisa aponta tendências. Por isso, foquem na tendência e não numa única pesquisa. A ciência, ela funciona, mas ela não adivinha o futuro. Ela analisa o que acontece no presente para indicar o que pode acontecer daqui para frente. Essas informações foram tiradas do Instagram do Quebrando o Tabu. Bom, pessoal, foi isso. Até a próxima. Um beijo e boa eleição aí. Quando eu falar história, vocês vão falar agora. Quando eu falar agora, vocês vão falar história. Agora, agora, agora. História, história, história. Agora, história. O Vestido Azul. Conto de tradição oral. Essa história, ela é tão linda. Porque é de uma menina simplesmente maravilhosa, encantadora. Eu vou tentar descrevê-la. Você já viu por acaso a noite escura, sem estrelas? Tudo escuro naqueles momentos em que até a luz está escondida? Era essa a cor da sua pele. Mas vocês já viram também quando as estrelas chegam e ocupam a imensidão do céu, enchendo de pequenos pontos de luzes aqui e ali? Pois eram exatamente assim os seus olhos, cheios do mais puro brilho. E como eu poderei descrever o seu sorriso? Talvez como a ponte que recebe a luz da lua numa noite de verão. E o seu gargalhar como o riacho que passa por debaixo dessa ponte. Assim era a menina. Mas ela era muito pobre. Ela não tinha um calçado para colocar nos seus pés. Ela não tinha sequer um vestido. Ela usava a roupa dos seus irmãos, meninos, que sobravam. A blusa de um que era maior, o short de outro que já estava furado. E assim ela ia para a escola todos os dias. Um professor, olhando para a menina, ela na primeira cadeira, com aqueles olhos cheios de estrela em plena luz do dia, ele gostava tanto dela. E ele pensou: uma menina tão linda, é uma pena que não tenha nem mesmo um vestido para usar. E pensando assim, o professor, embora não ganhasse muito, juntou um dinheirinho para comprar um vestido para a menina. Afinal, ele sempre pensava: esta menina é muito linda para não ter ao menos um vestido. Ele um dia foi então ao centro da cidade e comprou um lindo vestido azul. Como era lindo aquele vestido! Havia também um laço na parte de trás. Ele comprou e entregou para a menina no próximo dia de aula. A menina ficou muito feliz. Quando ela chegou em casa e mostrou o presente para a mãe pensou: mas esse vestido é muito lindo para a minha filha vestir assim, sem tomar banho, sem estar bem cuidada. Então, a mãe preparou um super banho para a menina, lavou os seus cabelos, colocou laços de fita nos seus cabelos para que ela ficasse tão linda quanto o seu vestido. Quando o pai da menina chegou em casa e olhou aquela cena linda, a menina maravilhosa no seu vestido azul, ele pensou: mas essa casa está muito feia para uma menina tão linda com um vestido tão lindo assim. E ele resolveu capinar o jardim. Começou a arrancar os matinhos, conseguiu uma muda com um vizinho, outra com outro vizinho e foi preparando a terra daquele jardim. O jardim logo floresceu e ficou a coisa mais maravilhosa. Os vizinhos, passando ali na porta, começaram a pensar: mas essa rua está muito feia.
Afinal de contas, ela precisa ser mais bonita, porque tem uma casa tão linda, de uma menina tão maravilhosa, com um vestido tão encantador. Então os vizinhos começaram a cuidar também das suas próprias casas, arrancando matos, consertando passeios, podando as árvores, cuidando de tudo. Até dentro das suas casas a realidade começou a mudar. Começaram a varrer com mais cuidado, tirar a poeira, colocar um vasinho de planta sobre a mesa. Afinal, uma menina tão linda merecia mesmo uma rua toda enfeitada. Dentro das casas, por fora das casas. Acontece que um vereador, passando por ali, viu aquela rua maravilhosa, toda de canteiros floridos, cortininhas brancas voando das janelas e pensou: mas essa cidade, ela está muito feia para ter uma rua tão bonita. E ele começou a fazer uma campanha pelo bairro, fazer uma grande campanha. Plantem nos seus jardins, façam uma horta familiar, cuidem da limpeza das suas casas. Quem tiver tinta, pinte ao menos o seu portão, coloque um vaso florido na janela. E isso foi espalhando daqui, dali, até que o bairro inteirinho ficou florido, arejado, colorido, lindo. Mas acontece que o prefeito ficou sabendo e pensou: essa cidade está muito feia para ter um bairro tão lindo assim. Precisamos honrar este bairro. Então o prefeito começou a consertar as ruas, a criar praças, criar parques, para que aquela cidade pudesse realmente abrigar aquele bairro lindo, que começou a ser tão lindo por causa de uma rua maravilhosa, onde havia uma casa que iniciou o seu jardim. E iniciou o seu jardim porque uma linda menina ganhou um vestido azul. Essa cidade foi influenciando outras e outras e mais outras, até que todo o país começou a se cuidar melhor das suas crianças, das suas casas, da sua horta em pequenos espaços, do seu jardim. E assim, todo o país floresceu, porque afinal, a gente pode mudar tudo, a gente pode mudar qualquer realidade. Às vezes, basta um vestido azul. Ou quem sabe a história tenha começado no sorriso e no brilho dos olhos de uma criança. Rádio Escola Empom. A nossa escola em movimento por você. Coordenação: Daniela Cristina Filismino e Gleison Emanuel Rodrigues Alexandre. Direção: Suzene Furtado. Apresentação: Priscila Louredo, Hamilton Pereira e Suzene Furtado. Participações especiais de Maria Guiomar Frota, Giovana Sabadini, Ingrid Ferreira, Bruno Lazarotti, Guilherme Queiroz e Rubinho do Vale. Parceria: Sara Oliveira, do canal Empom em Movimento no YouTube. Edição: Samuel Fonseca. Trilha: B Quadros. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes.